O Senhor está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhagens, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, e é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar. Nós celebramos no dia de hoje esse 10º domingo do tempo comum. Nós poderíamos dizer que os textos bíblicos de hoje são muito ecológicos, fazem a comparação com a natureza. Jesus, já falamos aqui, que Jesus, ele conviveu no meio dos agricultores, conviveu no meio dos pescadores, conviveu no meio dos religiosos da época e também no meio dos comerciantes. Certamente hoje ele quis explicar o que é o reino para os agricultores. E aqueles agricultores, dia e noite plantavam, ou melhor dizendo, durante o dia eles plantavam e à noite iam descansar. E eles não sabiam como é que aquela semente crescia. E ele faz duas comparações falando da semente. Quando ele quer demonstrar a pequenez, mas a grandeza de Deus, ele utiliza a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente frágil, é uma semente tão pequena, é um grãozinho de nada, e quando cresce, se torna uma hortaliça. Quem já viu um pé de mostarda, mais ou menos de 1,5 m, 2 metros, e cria sombras. Eu olhando, preparando essa parábola, ou essa pregação, eu quero lembrar vocês que esta igreja, tão compacta, tão forte, tão robusta que foi feita, se não fosse os grãos de areia, não estaria desse tamanho. De pequenas coisas,
Quando estamos unidos, Deus nos fortalece e nos capacita para fazer grandes coisas e coisas tão maravilhosas. Então, ao olhar esta parábola, o autor sagrado quer dizer para a gente: olha, calma, paciência, vai chegar um momento que você vai conseguir aquilo que você desejava. Vai chegar um momento em que nós um dia estaremos realizando todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Mas a gente tem que ter a certeza que se nós nos afastamos de Deus, tudo ficará tão pequeno e tão frágil na vida da gente. Contávamos há pouco tempo aquela história da criança que pergunta ao pai: pai, que tamanho é Deus? E estava passando um avião por cima da casa deles. Ele apontou para aquele avião e a criança disse: mas Deus é tão pequeno. E o pai levou a criança até o aeroporto e perguntou para a criança: qual foi a pergunta que você me fez? Que tamanho era Deus? Aí, está vendo? E apontou para um avião que estava ali perto. Deus é como este avião. Quanto mais distante nós estamos, ele vai parecer pequeno. E quanto mais próximo estamos dele, Deus se torna enorme, grande. Qual é a proximidade de Deus que nós temos? Estamos no aeroporto ou estamos dentro de casa? Então, é tão importante a gente ter essa proximidade cada vez maior, que a nossa fé também vai fortalecendo e ele vai crescendo. Na primeira leitura, Ezequiel nos dá um exemplo também bem ecológico. Quero comemorar aqui as 27 árvores que foram plantadas nessa semana, na quinta-feira, no nosso bairro. 27 árvores foram plantadas, né? Essas árvores, normalmente as mudas têm 1 metro de altura, 1,20 m, por aí, e foram plantadas. E nós estamos com um projeto nessa próxima semana, plantar mais 40 árvores, porque a natureza agradece, nós vamos agradecer e ter esse cuidado com a natureza. E aqui ele faz uma bela comparação a natureza e Deus. Ezequiel faz essa bela comparação dizendo: quando você vai numa floresta da Tijuca, quando você vê uma mata, você vai ver árvores pequenas, árvores médias, árvores grandes, árvores com cores de verde tão forte, menos forte. Estou olhando ali para frente, né? Atrás de vocês, quantas árvores aqui, ali. E pena que nós tivemos que colocar essa cortina aí atrás, mas antigamente aparecia todas as árvores, né? Um dia, quem sabe, quando as árvores crescerem bastante, vai tirar esse sol forte e a gente possa ver as copas da árvore, para entender como Deus se faz presente em todos os lugares e de vários modos e maneiras diferentes. E aqui ele vai dizendo, né? Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, mas do alto dos seus ramos arrancarei um broto e o plantarei
sobre um monte alto e elevado. Quando o autor sagrado fala desse monte alto, elevado, os antigos, e nós também tínhamos esse pensamento que Deus está nos lugares mais altos. Por isso a tradição de construir igrejas no passado em cima dos morros, para lembrar, plantar no lugar alto significa essa semente que vai crescer perto do céu, perto de Deus. E o autor quer dizer para a gente, esse povo que vivia no exílio da Babilônia e sonhava com a libertação em Israel, se vê sofrendo, se vê abatido, se vê muitas vezes desanimado. E o profeta Ezequiel assegura aqueles que estão no exílio de que Deus não esquece da sua aliança, não esquece da aliança que fez no seu passado. E a gente também não pode esquecer que na vida a gente passa momentos difíceis, e se nós olharmos para trás, já passamos por momentos difíceis, e Deus nos ajudou que nós superássemos aqueles momentos difíceis. No presente, Ele também continuará nos ajudando, mas não podemos olhar Deus apenas dentro de casa, né? Mas a gente tem que ir até o aeroporto para ver Deus grande, bem próximo da gente. Então, quando nós estamos rezando em casa, temos uma vida de oração a todo momento, a todo instante, parece que nós estamos dentro não só do aeroporto, mas dentro do avião, dentro de Deus e Deus dentro da gente. Quando nós participamos da Santa Eucaristia, quando lemos a palavra de Deus com frequência, Deus vai ficando maior dentro de nós, a tal ponto que a gente diminui e Deus cresce cada vez mais pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, né? Mesmo diante da crise ou do sofrimento, olhando a história da salvação, a história da humanidade, Deus é sempre fiel. E dizíamos em celebrações anteriores que o fato de seguir a Deus, nós não vamos ficar livres das dificuldades, dos problemas, dos tropeços, não, mas nós vamos ficar mais fortalecidos. A fé nos fortalece, faz a gente crescer cada vez mais. E São Paulo, ele vai dizer para todos nós, a nossa morada, minha gente, a morada que temos hoje é finita, ela vai acabar um dia, mas nós não viemos para essa morada finita e transitória, mas nós viemos para uma morada permanente, uma morada que nos dá a vida plena. Mas só que esta vida plena começa aqui. O reino de Deus começa aqui, mas encontrará sua plenitude quando nós estivermos no banquete celestial junto de Deus, nosso Pai. Todos nós sabemos, desde o dia em que nascemos, ou melhor, quando nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo que a morte
é certa, que a perda é certa na vida da gente, perda dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, amigas. Isso está presente na vida da gente, mas nós sabemos que a morada que Deus quer oferecer para nós é muito melhor do que a morada em que vivemos no dia de hoje. Ora, se a vida aqui já é bela, imagine lá no céu, junto de Deus. Se aqui tem tantas coisas boas, e nós podemos viver tantas coisas boas no mundo de hoje, imagine na morada celestial. Então, que a gente saia daqui desta nossa celebração cada vez mais fortalecidos e querendo estar mais próximo de Deus, para que Ele cresça cada vez mais em nós e por nós também, e também sejamos capazes de reconhecer que a felicidade plena, a vida plena, só encontraremos quando estivermos na casa do Pai. E na casa do Pai teremos muito tempo para brincar, teremos muito tempo para comer, para dormir, para descansar, e aqui nós vamos ralar, para que os outros todos consigam chegar um dia até a morada celestial. Mas aqui a gente ainda consegue dormir, consegue descansar, consegue passear, mas um dia nós teremos a plenitude de tudo isso. Amém? Creio em Deus Pai